chegamos ao último filme que nós vamos falar no nosso aquecimento Oscar 2019. E o filme que eu quero falar, hoje eu decidi colocar Roma por último, apesar de ser um dos que eu assisti lá por primeiro, assisti em dezembro o filme Roma. Mas eu queria deixar ele por último porque tem vários pontos que a gente tem que levantar, tem várias considerações que eu quero argumentar, porque o Roma está o favoritíssimo a ganhar aí o Oscar de melhor filme, o Oscar de melhor diretor, talvez ele ganhe o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então o Roma aí talvez seja o filme mais surpreendente desse ano. Um filme que foi lançado pela Netflix e apesar de ter saído em alguns cinemas, ele foi lançado essencialmente para o streaming da Netflix. Mas vamos falar primeiro da questão visual, da questão estética desse filme. O filme foi produzido, dirigido, escrito, assinado a fotografia do Cuarón, que fez aí filme como Gravidade, foi premiado pela Gravidade, fez 2 filmes aí do Harry Potter, fez outros filmes maravilhosos. Então o Cuarón vem de uma longa carreira de produzir bons filmes. E aí todo esse gabarito deu a ele a possibilidade de ser produzido aí pela Netflix. A Netflix comprou essa ideia, porque é um filme que é baseado na própria história dele, é quase que autobiográfico. Esse filme que conta a história do Cuarón lá no México nos anos 70, então é muito inspirado nele, é muito inspirado numa pessoa que fez parte da história dele. Então todo esse filme assim, é um recorte. O Roma é um bairro lá no México onde se passa essa história. E aí é justamente o bairro onde o Cuarón cresceu, junto com a família, junto com o relacionamento da família dele. E ele conta a história de 2 famílias, na verdade de uma família, mas de pontos de vista diferentes. São 2 mulheres centrais, que são o eixo central da história da família. E aí conta essa história pelo olhar, pelo ponto de vista, pela narrativa da Cleo, que era a governanta, que trabalhava na casa, e ela tinha um papel muito importante ali da história. O filme é realmente muito bonito. O Cuarón tem várias assinaturas do Cuarón. Ele assina a fotografia, ele fez questão de fazer um filme preto e branco, bem diferente do que foi feito, por exemplo, lá na Guerra Fria. Ele colocou preto e branco digitalmente, então a fotografia ali realmente é para valorizar a história. Também fez questão de fazer com uma tela bem esticada, com widescreen, para mostrar muito mais o entorno do que a história da pessoa. O Cuarón tem algumas características como cineasta, ele costuma fazer as câmeras sempre no ombro, sempre em movimento. Dessa vez não, ele faz uma escolha totalmente diferente. Ele paralisa a câmera, ele posiciona a câmera e o personagem anda por toda a cena. Então nós vemos tudo o que acontece naquela cena. Não é somente focado no personagem, não é somente a gente ter uma visão mais ampla. Isso dá alguns pontos que nós possamos observar, por exemplo, alguns pontos de destaque que nós podemos observar dentro da história. Primeiro, que nós podemos observar a casa. Isso já rende um vídeo só para falar sobre a questão da arquitetura dentro do filme Roma. Mas ele faz questão de mostrar, por exemplo, ele para a câmera e aí nós vemos todo o movimento da Cleo por dentro da casa, descendo a escada, subindo a escada, andando pelo corredor, entrando de quarto em quarto, como é que ela vai. Então isso é muito bacana. Nós percebemos, por exemplo, outra coisa que faz a gente parar para pensar é que o filme não tem música. O filme todo, o som que nós temos dentro do filme é muito do entorno, é muito do que acontece em torno do filme. Por exemplo, nós temos uma cena em que a mãe está ali no meio da rua e nós vemos, por exemplo, uma banda passar e ele faz questão que a banda toda passe por entre a câmera e ele capte ali o som da banda passando. Então ela vai se aproximando, ela chega em nós e ela passa. Então ele faz questão de deixar a câmera ali parada para que nós possamos sentir a expressão de cada personagem. O Cuarón também, uma outra coisa que ele fez, ele conversava individualmente com cada ator, até porque grande parte dos atores eles eram inexperientes, então ele conversava pessoalmente, então o processo era muito de descoberta junto com a gente. Então os atores descobriam o que acontecia na história muito da mesma forma que nós descobrimos. Então a fisionomia, a reação de cada um era justamente aquela reação ali da história. Um outro ponto importante também
é que a história, o filme ele foi gravado na sequência em que nós assistimos o filme. Porque para que você entenda, o filme geralmente é gravado cenas aleatórias. Não, nesse filme ele seguiu uma sequência linear. Então eles também tiveram essa sensação da história ser contada linearmente. Então para eles é assim que acontecia. Do jeito que nós vimos foi o jeito que eles gravaram, então para eles era assim que se gravava um filme e não aleatoriamente. Isso é bem interessante porque o Cuarón ele queria deixar as coisas bem mais realísticas, bem mais factuais, bem mais as expressões, os sentimentos, sem spoiler, para que ela pudesse ser construído também a evolução do personagem. Uma cena, por exemplo, é na cena do parto, em que ela só sabia que ia fazer o parto, mas a reação do médico, o que ia acontecer ali, ela não sabia. Então a expressão, tudo aquilo que nós vemos no rosto da atriz é realmente o que aconteceu. Então aquilo é maravilhoso isso, porque nós podemos sentir toda a emoção, todo o peso desse filme, toda a carga dramática desse filme. Então, o filme Roma, ele tem esses e outros pontos que faz com que realmente ele seja o favorito. Primeiro, ele é um filme mais diferente, ele é um filme que te faz sentir bem, apesar de ser um recorte, apesar de ser uma família que o marido está deixando, aí vamos falar da relação homem-mulher. Então são duas mulheres que são o centro de uma família e que elas são abandonadas pelos homens. Então naquele momento elas são deixadas de lado pelos homens, que teoricamente são o que sustenta a família, mas na verdade eles são deixados de lado. O Cuarón ele faz muita questão de mostrar que os homens são bobos, que as mulheres são muito fortes, a força da mulher. Então tudo isso é muito mais do que ativismo, mas isso é muito importante. É um ponto de vista do Cuarón sobre tudo que aconteceu na vida dele, sobre como a família dele foi estruturada. Então isso é muito bacana. O filme ele te mostra isso. O filme é um filme longo, é um filme que talvez para um cinema ele ficaria muito legal, porque dá essa possibilidade de nós vermos numa tela grande. É diferente de a gente ver numa tela do celular, é diferente de a gente ver numa tela de televisão. São outros sentimentos e outras formas de ver o filme, mas ainda assim o filme é muito bom, o filme é muito agradável de se ver. É um filme que tem todos os méritos para realmente ter ganhado todas as premiações. O Cuarón já ganhou tudo, muito dificilmente ele não leva o Oscar de melhor diretor, mas eu creio que de filme entra um outro ponto aí. Queria muito que ele ganhasse, mas a minha aposta é que ele não leve por conta das questões aí da Netflix, que esse é um filme produzido pela Netflix. Talvez o primeiro filme da Netflix que é indicado ao Oscar de melhor filme e que tem chance reais de ganhar, entendeu? Mas eu acho muito difícil ele ganhar, porque acaba que a população, acaba que a academia pode levar em consideração isso de ser um filme que teve sim estreia em alguns cinemas e tudo mais, ele não foi produzido para cinema, ele foi produzido para TV. Claro que é um filme que muito difícil um produtor dar tanto dinheiro para se produzir um filme como esse, em que o diretor faz tudo, ele realmente fez tudo, ele fez questão de fazer tudo, e é por isso que ele merece o Oscar de melhor diretor. Mas de melhor filme talvez a gente não seja dessa vez, não seja com esse filme que a Netflix se leva. Mas se levar também vai ser muito bom, vai ser muito bem-vindo. É um filme maravilhoso que corre o risco de levar o Oscar. E aí, me diz, você acha que ele merece levar esse Oscar? Tem outro ponto também, porque um filme que é indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro também levar o Oscar de melhor filme, também isso é algo novo. Algumas pessoas estão dizendo que talvez ele leve o estrangeiro e não leve o melhor filme. Ou então dá o melhor filme estrangeiro para outro filme e ele leve o melhor filme. Então existem essas possibilidades aí, as bolsas de apostas estão bem divididas com relação a isso. Mas me diz aí, o que você acha? Vou fazer um vídeo só para falar sobre arquitetura, tá? Então vou deixar isso para um outro vídeo mais lá na frente. Eu quero que vocês me digam, será que o Roma leva, nosso último filme aí do Oscar, será que ele tem a possibilidade de levar essa premiação? Será que ele leva somente o melhor diretor? A Yalitza Aparicio leva, será que ela leva o Oscar de melhor atriz, ou a outra que leva lá o Oscar de melhor atriz coadjuvante? O que você me diz aí, quantos Oscars ela vai levar? Aproveita, bota lá no nosso bolão, se você mora em Belém, bota no bolão e participe desse bolão do Oscar, que vai ser muito bacana, vai ser uma premiação bem interessante para vocês, tá certo? Então, meus amigos, esse é o último vídeo, fechamos aí os 8 filmes que estão concorrendo à principal categoria
No sábado vai ter um bate-papo aí, eu vou falar mais sobre os apostos e tudo mais, vamos falar filme a filme, de todas as categorias, para poder a gente ver quem que vai ganhar. Sábado, domingo é a premiação, e nós vamos estar acompanhando tudo no nosso Instagram. Então segue lá nossas redes sociais, segue nosso Instagram, acompanha o nosso bate-papo, acompanha a nossa conversa aí sobre o Oscar, tá certo? Então, meus amigos, muito obrigado por ter me aguentado durante essas semanas aí que eu estou falando sobre o Oscar. Um grande abraço, siga nossas redes sociais, siga nossos amigos, um grande abraço, até a próxima. Tchau!